Fala, meus amigos do canal do Professor Everson Barbosa. Hoje eu estou aqui com vocês para comentar sobre um tema atual, um tema que está acontecendo aí nos últimos dias, nas últimas semanas, que é o aumento das tensões entre israelenses e palestinos, tá? Vamos entender um pouco sobre como tudo começou, em que pé isso começou, e quais são as prováveis consequências desses atos que estão acontecendo nesse momento, tá? Desde já, deixem aí a curtida de vocês, deixem os comentários, se inscrevam no canal, tá? E não deixem de ativar o sininho para receber as notificações em tempo real aqui do YouTube. Tá? O YouTube é um robô, Se vocês não interagirem, não comentarem, não curtirem, eles vão entender que vocês não dão importância para o conteúdo e não vão avisar quando sair vídeos novos, tá? Então vamos iniciar. Pessoal, Israel e Palestina é um tema que requer um arcabouço histórico, metódico, bastante, como é que a gente pode dizer, trabalhoso. Vamos lá. O Estado de Israel, pessoal, resumindo a coisa toda, quando você lê a Bíblia, você percebe que o povo hebreu, ele sempre habitou aquela região de Israel, onde hoje está constituído o Estado de Israel. A Galileia, a Judéia, aquela região toda dali, onde Jesus, por exemplo, nasceu e viveu, tá? Então, hoje nós vamos entender um pouco também sobre a questão seguinte. Jesus viveu naquela região, o profeta Maomé também. Então, nós vamos entender o seguinte, aquela região é uma região naturalmente deliciosa, Aquilo ali é um barril de pólvoras, tá? Porque, lógico, as pessoas podem conviver em religiões diferentes no mesmo país? Podem, nós sabemos que sim, tá? Mas o que acontece ali é uma questão não somente religiosa, mas também estratégica, geopolítica e econômica. Por quê? Porque é uma região rica em petróleo, É uma região que está geograficamente no centro do mundo, está próximo da África, está próximo da Europa e está na Ásia, É uma região próxima ali, aquela região do Golfo, do Mar Vermelho, do Mar Mediterrâneo, o Golfo Pérsico, tá? Então, uma região geograficamente que tende a esses conflitos. Então, o que foi que aconteceu? Aqui nós vamos agora nos pautar aos acontecimentos das últimas semanas, tá? Nos últimos dias teve para os muçulmanos o período do Ramadã, ou Ramadã, Para nós cristãos, nós comemoramos a Páscoa, Os judeus comemoram também a Pessah, que é a Páscoa, passagem, o rito de passagem deles lá, que é a tradição cristã, vem já do judaísmo, tá? Mas os muçulmanos também têm o seu período religioso de contrição, de retiro espiritual, que é o Ramadã, O que está acontecendo em Israel esses dias? O Estado de Israel ele foi criado em 1948 pela ONU, tá? Logo após a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, lembrando aqui a vocês, ela terminou em 1945, tá? Então, apenas 3 anos depois surge o Estado de Israel. Aquela região do Estado de Israel já foi dominada pelo Império Romano, já foi dominada pelo Império Otomano, já foi dominada pelos britânicos. Hoje ela está nas mãos dos judeus israelenses, tá? Então vamos lá. Nesse tempo de Pessah, de Ramadã, pessoal, até saiu aí no Instagram, aquelas figurinhas Ramadã, o pessoal colocava fora de contexto, totalmente fora de contexto, Porque é um contexto religioso e o pessoal colocava foto bebendo, foto com os amigos e colocava Ramadã lá, sem saber o que significava aquilo, Mas enfim, então nesse período as orações deles, dos muçulmanos, são mais do que nunca, naturalmente, necessárias, tá? Então provavelmente o que se diz aí na mídia é que o Estado de Israel, lembrando, que o Estado de Israel, quando ele surgiu principalmente depois, quando houve a Segunda Guerra Mundial, que houve aquela perseguição e o holocausto contra os judeus. Então, uma das justificativas foi
a de que o povo judeu, que tinha sofrido tanto na Segunda Guerra, tivesse agora um Estado para si, para que eles voltassem, né? Para eles morassem, é o chamado sionismo, né? Que defendia o quê? Né? Já que os judeus não tinham um Estado constituído, então eles viviam como ciganos, eles viviam também em territórios, em outros países, né? E não no seu país de origem. Tá? Então, essa diáspora, esse espalhamento dos judeus, ele começa a mudar com a criação do Estado de Israel em 1948, quando os judeus agora podem voltar para casa, né? E a relação com os palestinos ela se dá de uma forma bastante conflituosa, né? Porque o Estado de Israel, se vocês pegarem lá e observarem, ele tem o Estado de Israel, né? E tem lá alguns bolsões no centro dele que são áreas palestinas, como a gente tem a faixa de Gaza, por exemplo, e nós temos a Cisjordânia, né? Lá no norte do país. Então essas áreas foram já invadidas por Israel por vários conflitos, vários anos, né? Uma coisa que a gente tem que botar na cabeça é o seguinte: Israel, no outro dia, no dia seguinte à fundação do Estado de Israel, o Estado de Israel foi invadido por 10 países árabes que não reconheciam a sua existência e queriam, de uma vez por outra, de uma vez por todas, aniquilar, exterminar, varrer do mapa aquele país, né? Israel sempre conseguiu se defender. Nós tivemos aí a guerra do Yom Kippur, que foi quando Israel foi atacado, um feriado religioso do Yom Kippur, Israel venceu. Nós tivemos esse conflito que Israel foi invadido um dia após a sua fundação, e nós tivemos, quando ele não tinha ainda um exército, uma marinha e uma aeronáutica fortes, firmes, mas conseguiu vencer 10 países, né? E a Guerra dos 6 Dias, né? Aquela Guerra dos 6 Dias que Israel consegue brigar aí, e aí ele briga com o Egito, briga com a Jordânia, Iraque, Irã, todos aqueles países árabes que estão ao seu redor. Israel, pessoal, esse território onde hoje houve essa briga, esses dias teve essa briga, porque provavelmente, né, o que se fala aqui em Jerusalém Oriental, o governo de Israel teria impedido a abertura dos portões lá para o pessoal fazer os seus ritos religiosos, né, suas cerimônias religiosas. Isso acabou gerando uma escalada, né, uma onda de violências, com palestinos que foram protestar, né, inicialmente protestos pacíficos, depois a tensão foi se agravando, os protestos começaram a ser mais violentos, palestinos utilizando de pedras, né, jogando pedras e estilingues. Os israelenses, o exército foi chamado, começou a combater, começou a revidar com bala de borracha, depois com bala normal, bala mesmo, né? Hoje nós temos aí uma escalada de tensão muito violenta, muito grave, que a ONU já está se empenhando aí para mediar esses conflitos, tá? Já se fala até em uma entrada, possivelmente, da Turquia, do lado dos árabes, dos palestinos, tá, pessoal? Os palestinos que eu falo aqui são muçulmanos, né? Então, toda a comunidade muçulmana, toda a comunidade árabe, de língua árabe, que na maioria das vezes são muçulmanos, eles estão começando a se unirem para combater o Estado de Israel. Israel, por outro lado, é financiado pelos Estados Unidos, né? Nós vemos aí que os palestinos têm dois grupos principais. Um grupo é o Hamas, né, que está no poder, e o outro grupo dois grupos lá, o primeiro grupo, eu esqueci o nome agora, fugiu a memória. Mas o Hamas, quem está agora revidando os ataques de Israel, né, por via aérea, através de foguetes, né. Esses foguetes que o Hamas lança, provavelmente, eles são enviados pelo Irã, tá? Já que o Irã não pode combater Israel diretamente, né, por Israel ser uma potência militar, né, então eles financiam o Hamas, né, um grupo jihadista, um grupo radical, né, de lá da Palestina, e do próprio de lá da região da faixa de Gaza, e da faixa de Gaza eles lançam esses foguetes em direção a Israel, né, as principais cidades de Israel, como Tel Aviv, por exemplo. E, por outro lado, nós temos o sistema de mísseis, né, as baterias antiaéreas do sistema Iron Dome dos israelenses funcionando perfeitamente, né,
ele baseia-se em quê? Baseia-se em o Hamas lança um foguete em direção ao território dos israelenses, lá de Tel Aviv, por exemplo. A bateria antiaérea lança dezenas de foguetes em direção a esse, e elas acabam explodindo, não nele, mas próximo a ele, esses foguetes do Hamas, né? Então, eles são carregados de estilhaços. Quando esses estilhaços se chocam com o foguete que é enviado pelo Hamas, eles acabam explodindo no ar, tá? Então, é um modo muito eficiente de interceptação de foguetes, né? Esse sistema aí, que foi financiado, inclusive, pelos Estados Unidos, né? Bilhões e bilhões de dólares para financiar esse projeto. Então, Israel faz o quê? Quando há o primeiro sinal de alerta de que esses foguetes foram lançados pelo Hamas, esses foguetes do Hamas são de baixa tecnologia, tá? Qual que é a técnica que eles fazem? Eles lançam, como eles não têm uma precisão de onde eles vão cair, então eles lançam centenas de uma vez só, né? Lançam muitos foguetes de uma vez só para sobrecarregar o sistema antiaéreo de Israel. Então, essa chuva de foguetes que vai cair sobre o Estado de Israel é 70% a 80% interceptado pelo seu sistema antiaéreo, e o resto, né, de 10% a 20%, cai em alguma residência, algum prédio público, em algum lugar lá do território israelense. Tá? As coisas estão caminhando para uma tensão nunca vista, não vista aí pelos, basicamente de 2014 para cá, né? É um caso assim que é muito raro, né? Essa escalada, lógico, é um país, é uma região que vive em conflitos sempre, contínuos, só que da forma com que está no momento, não se vê desde pelo menos 2014, certo? Mas já vemos aí algumas organizações se mobilizando, como a ONU, né, para tentar mediar uma solução naquela região, tá, pessoal? Então, o Estado de Israel, como eu estava falando, o Estado de Israel ele é em grande parte financiado, né, aliado aos Estados Unidos, que financiam, injetam bilhões e bilhões e bilhões de dólares na sua economia, no seu sistema de defesa. E, por outro lado, nós temos os palestinos, que são ajudados principalmente pelo Irã, né? O Irã, então, no caso, é como se fosse uma guerra por procuração. O que é uma guerra por procuração? É quando duas potências não podem se enfrentar, né? Se evitam se enfrentar, então elas se enfrentam indiretamente, né? Como, por exemplo, aconteceu na Guerra Fria, né? Onde nós tínhamos aí, por exemplo, Estados Unidos e União Soviética brigando nas Coreias, né? A Coreia do Norte apoiada pela Rússia, pela União Soviética, e a Coreia do Sul apoiada pelos Estados Unidos. Ou também no Vietnã, o Vietnã do Norte apoiado pela União Soviética e o Vietnã do Sul apoiado pelos Estados Unidos, né? Então, essas guerras por procuração são guerras em que potências não se enfrentam diretamente, mas se enfrentam indiretamente, através de financiamento de guerras em outros territórios, em outros países que não os seus. Tá, pessoal? Então, quais são as consequências desse agravamento, dessa onda de violência do Oriente Médio para cá? A gente pode ter aí vários e vários fatores, como, por exemplo, alta no preço do petróleo, né? Nós podemos ter aí, em relação as questões, saindo um pouco do campo econômico, as questões religiosas, né, que se acirram cada vez mais e fomentam aí radicais, né, extremistas, que podem acabar atuando em células terroristas isoladas ou não, né, os chamados lobos solitários, que acabam atuando em países do Ocidente, como a França, a Alemanha, Estados Unidos, onde já está praticamente, né, já estão um pouco acostumados, infelizmente, com esses atos de terrorismo, né? Porque eles sabem que Israel não é culpado sozinho, né? Porque Israel ele também é financiado pelo Ocidente, pelas grandes potências do Ocidente, como a França, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, etc. Tá?
Então, é um caso triste, um caso que requer uma mediação da ONU, é um caso que requer mediação de outros países, de países neutros, tá? Países que não tenham nem a ganhar nem a perder com essa briga, né? Até porque todo mundo tem a perder, né? Mas países que não tenham nada a ganhar com essa briga, tá? Que seja uma mediação feita respeitando os dois lados da moeda. Esse vídeo não foi feito aqui para julgar as causas, para dizer por que eles brigam, por que mais aprofundar essa questão de quem está certo e quem está errado. Mas a gente traz esse vídeo como uma forma de fomentar um pouco a nossa curiosidade a respeito desse conflito, entender mais a respeito desse conflito, tá? E entender o seguinte também, pessoal. O nível de tecnologia ali empregada é uma tecnologia ímpar, né? É uma tecnologia desigual, né? Ímpar porque é uma tecnologia única que Israel tem na região, tá? E quando eu falo desigual, porque a força de Israel, militarmente, tecnologicamente, não se compara, né, aos palestinos. Os palestinos estão sendo massacrados porque eles, enquanto Israel lança foguetes, ataques aéreos com caças de última geração, eles estão lá jogando pedras nos israelenses. No máximo, eles estão lançando alguns foguetes aqui e acolá, que são foguetes que não são teleguiados, são foguetes que caem em áreas residenciais ou não, né, com uma margem de erro muito grande, tá? São sistemas defasados, sistemas atrasados de artilharia, né, enquanto Israel está lá com sistemas de última geração, tá, pessoal? Mas ali a briga é política, a briga é religiosa também, é geopolítica e também é econômica, tá? Por que os Estados Unidos, por exemplo, financiam esse tipo de tecnologia em países como Israel? Porque os Estados Unidos está de olho, lógico, nos recursos naturais de Israel, principalmente no petróleo, no gás mineral, entre outros fatores, entre outros interesses que eles podem ter naquele ou em outros países da região, tá, pessoal? Então, infelizmente, um conflito que está longe de se resolver, né? Pelos próximos anos aí, não tão cedo ele vai se resolver, né? Lógico, a gente pode ter acordos pontuais de paz, né? Onde nós temos aí tréguas, né, de paz, mas a resolução do conflito como um todo, naquela região, que é um barril de pólvora, em pleno século XXI, é muito, mas muito difícil, está muito longe de acontecer, tá? É uma região que briga há milhares e milhares de anos, né? Aquela região do Oriente Médio é uma região muito conflituosa, tá? E até essas lutas acabam atravessando aí gerações, atravessando séculos e séculos. E até o século de 2021 ainda estamos nesse pé de guerra. Tá, pessoal? Triste, né? Só podemos lamentar. Mas por hoje é isso. Deixe nos comentários de vocês o que acharam sobre o vídeo. A questão que eu falei no começo sobre a briga de lá, sobre a questão dos palestinos, eles não são, que eu falei sobre o Fatah, né? Eles não são os únicos, tá? Existe outra organização política também chamada existe o Fatah, o Hamas, existe o Fatah, né? Eu tinha falado do Hamas e tinha esquecido do Fatah, né? O Fatah lá liderado por Yasser Arafat, né? Dos seus líderes fundadores do movimento, tá? Esses movimentos que agem também com o terrorismo, mas não somente isso, também agem pelas vias políticas, como o Hamas, por exemplo, que é hoje o partido, né, que controla lá a região da faixa de Gaza, tá? E esses foguetes que são lançados da faixa de Gaza, eles são lançados de regiões, topos de prédios, de pátios de escolas, pátios de hospitais, porque eles sabem que Israel não vai atacar essas regiões, né? Regiões de escola, de prédios e hospitais, né? Por outro lado, o que Israel faz? Como eles não podem atacar essas áreas, por serem áreas vulneráveis, áreas civis, então eles acabam dando aí um tempo de aproximadamente 10 a 15 minutos para que as pessoas acabem evacuando aquela região. Depois eles disparam
mísseis e bombardeios sobre aquela área, né? Dá a oportunidade dos civis saírem, mas não dá a oportunidade, nesse caso, nesse tempo, 10 minutos, de que terroristas e seus sistemas, suas armas, suas estruturas bélicas sejam desmontados. Então, acaba destruindo somente aos terroristas, né? E, às vezes, também, como a gente tem visto nesses últimos relatos, nesses vídeos que vem surgindo de lá, bombas e explosões na vertical, né? Aquelas explosões muito rápidas para cima, aquele fogo e aquela fumaça para cima, representa que o míssil que foi lançado naquela área é um míssil anti-bunker, né? Anti-bunker, para destruir os túneis lá onde o pessoal do Hamas eles escondem suas armas, suas munições, onde eles têm suas estruturas subterrâneas, no caso. Tá, pessoal? Então a estratégia do Hamas é lançar mísseis contra Israel de áreas nobres, de áreas vulneráveis, como hospitais e escolas, e a estratégia de Israel é recuar essas pessoas, né, 10 a 15 minutos antes, depois bombardear as estruturas, para que assim não dê tempo para que os civis saiam, mas que não saiam os terroristas e suas estruturas, e assim acabar danificando-as e matando seus terroristas. Estima-se que o Hamas já perdeu 60% de seus líderes, né? Nós temos aí mais de 100 pessoas mortas do lado dos palestinos e do lado dos israelenses. Até o momento nós temos apenas 8 vítimas fatais. Tá, pessoal? Então esse foi o apanhado aqui sobre o que está acontecendo em Israel e na Palestina, né, na faixa de Gaza, certo? Espero que tenham gostado, deixem nos comentários o que acharam e até o próximo vídeo. Fui!